Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Sobe um pouquinho, por favor. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pela última vez, obrigado. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Queria chamar o pastor Marcos aqui. Vai nos trazer a palavra nessa manhã. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Poder sentar, pessoal? Bom dia, gente. Tudo bem? Pastor, a casa é sua. Fique à vontade. Deus te abençoe. Prazer em estar junto. Amém. Obrigado, irmão. Pessoal, muito bom dia mais uma vez. Prazer estar com vocês aqui. Já é a terceira ou quarta vez. Uma vez por semana eu tenho estado aqui também na empresa. Eu quero rapidinho compartilhar com vocês um texto para essa manhã, para essa devocional que nós temos aqui, Café com Deus Pai. E eu começo fazendo uma provocação, uma pergunta, né? Quantos aqui tem irmãos? Quantos aqui tem irmãos? A maior parte, né? Ou, na verdade, todo mundo, cara. Tem alguém que é filho único como eu? Né? Um dia me perguntaram, né? Marcos, você é triste por ser filho único? Eu falei, cara, não sei, eu não tive experiência de ter irmãos, né? Então, eu não sei se seria melhor se tivesse irmãos. Mas, brincadeiras à parte, durante principalmente a minha primeira infância e a segunda infância, eu sentia muita falta de ter irmãos, não é? Porque eu filho único, então eu tinha esse desejo de ter irmãos. E eu me lembro que o meu sonho, quando eu ainda era uma criança, era que quando eu tivesse a minha família, quando eu tivesse a minha casa, eu ia ter uma casa cheia de beliche, né, e tudo mais. Mas acabou que nós estamos com um casal e eu acho que a gente vai parar por aqui. Tá tudo certo. Mas por que eu estou perguntando para vocês? Todo mundo aqui tem irmãos, né, com exceção de mim. Tem mais alguém que é filho único? Não, né? Então eu sou o único filho único aqui. Agora a pergunta central é, quem aqui é o irmão do meio? Tem alguém que é o irmão do meio? Ó, temos 1, 2, 3... mais alguém irmão do meio? Não? Então são, olha lá, irmão do meio, tem lá mais um irmão do meio, né? Nós temos 4 pessoas que são irmão do meio. E sabe o que é interessante? Eu já ouvi um ditado, tá? Eu não vivi essa experiência, mas já ouvi esse ditado de que
As pessoas acham que o irmão do meio é aquele que não é nem lá nem cá, né? Que nem tem a maior das atenções, porque ele não é o mais novo ou a mais nova, e também ele não é o primeiro que recebeu todo aquele olhar atento da família e tudo mais, e ele fica no meio. Eu não acredito nisso, apesar de ser o irmão do meio, o irmão da ponta, né? Porque eu sou irmão único. Mas acreditem comigo, a Bíblia fala sobre uma perspectiva de uma irmã do meio. Alguém sabe qual que é o nome da irmã do meio na Bíblia? Alguém sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não? Abra sua Bíblia aí, por favor, se você tiver aí no celular também. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos agora descobrir qual que é o nome da irmã do meio na Bíblia. Assim permaneço agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O amor é o maior deles e aí está acima de todos os outros. A fé, a esperança e o amor. Sabe qual que é o nome da irmã do meio na Bíblia? Esperança. Olha só, a Dona Esperança, né? E nesta manhã eu quero rapidinho falar com vocês sobre a Dona Esperança, sobre a irmã do meio chamada Esperança. Não é por acaso que a Bíblia fala que desses três, ao final de tudo, permanecem esses três. E a Bíblia destaca algo muito legal. Primeiro, que o amor é maior que tudo, nós já sabemos disso. O texto que nós acabamos de ler, o versículo 13, na verdade, ele vem reforçar aquilo que discorreu todo o capítulo 13, que vai falar sobre a importância do amor. E nós já ouvimos e já entendemos que o amor, sem o amor nós estamos falidos, não é verdade? Sem o amor não adianta nós fazermos muito barulho, que esse barulho vai ser apenas um barulho e não vai ser, na verdade, resultado de uma fé exponencial. Sem amor nós não temos como prosseguir, sem amor nós não conseguimos permanecer, sem amor nós não conseguimos perdoar, sem amor nós não conseguimos abraçar de fato. Essa é uma grande verdade. Daí, do mesmo jeito, o texto traz a fé. E todos nós sabemos que a fé ela é fundamental. Até mesmo as pessoas que dizem não ter fé, elas exercem um tipo de fé. A fé de não acreditar em Deus. Acreditem. Até mesmo quem não acredita em Deus, ele exerce um tipo de fé, que é a fé em não acreditar numa divindade, a fé em não acreditar num ser supremo, num Deus todo-poderoso, um Deus todo-criador. Mas aqui nós temos entre a fé e o amor a esperança. E eu quero rapidinho falar com vocês sobre a esperança. Meus amigos, não é uma, nem duas, nem três vezes que nós vamos encontrar a palavra esperança na Bíblia. A esperança, na verdade, ela é um desejo de Deus para nós. A esperança, na verdade, ela é o combustível que nos mantém firmes e convictos e de pé. Se a fé é o que nos faz agradar a Deus, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, e sem amor nós estamos falidos, sem esperança nós não permanecemos. A esperança, ela é a irmã do meio. A esperança é o que mantém o equilíbrio. A esperança é o que nos mantém vivos e prontos para ver um dia de cada vez. Eu costumo definir no meu conceito de que esperança é o quadro pintado do futuro desejado. Vou repetir. Esperança é um quadro pintado de um futuro desejado. Por exemplo, eu tenho esperança de que ao sair daqui a chuva tenha parado, por exemplo. Eu tenho esperança quando eu sair de casa que mesmo chovendo, que eu conseguisse chegar ao meu destino, apesar de ter demorado muito mais. Eu não sei vocês, mas hoje o trânsito em Goiânia estava um caos. Eu saí de casa para deixar os meus filhos na escola às 6h30. 6h30 nós estávamos dentro do carro, saindo da portaria do nosso prédio. Eu consegui deixar eles na porta da escola às 7h10. Minha filha chegou atrasada. Não é? E normalmente a gente gasta 10 a 12 minutos. Nós gastamos quase 40 minutos e até que conseguíssemos chegar. Mas eu tinha esperança que chegasse, porque a esperança é o quadro pintado de um futuro desejado. Nós pensamos, nós idealizamos e nós começamos a projetar. Mas se eu te disser que se eu não tiver esperança, eu também não consigo manter a fé e eu também não consigo manter o amor. Porque é como se fosse uma figura geométrica. Lembremos aqui das aulas de álgebra na matemática. A figura geométrica do triângulo. O triângulo, ele é o quê? Ele é uma figura geométrica formada por três lados. São três retas que se encontram e formam uma figura geométrica. Sabe o que é o interessante? Se eu tiro qualquer um desses lados do triângulo, continuará sendo triângulo, sim ou não? Não. Triângulo só existe tendo três lados, ainda que tenhamos formatos diferentes de triângulo. Triângulo retângulo, triângulo equilátero, não é? E por aí vai. Mas triângulo, muitas vezes, negociarmos a nossa esperança. Eu não sei vocês, mas eu já me senti cansado, sim ou não? Eu já me senti desanimado, eu já me senti aflito, eu já me senti desencorajado, eu já me senti muitas vezes desacreditado, porque isso acontece. A nossa vida, as circunstâncias, as adversidades, as perdas, os problemas, as coisas que não acontecem como nós planejamos, muitas vezes elas vêm para nos deixar desesperançosos. Mas o texto bíblico diz, cara, ao final de tudo, guarde essas três coisas.
Se eu puder deixar um conselho, cara, a gente pode perder muita coisa na vida, mas nós não podemos perder a fé, a esperança e o amor. E daí, eu quero ler um outro texto para vocês, está lá em Isaías capítulo 40, versículo 31, que é um versículo que eu gosto muito e que ele, para mim, é um versículo que me traz alívio sobre a esperança. O texto diz o seguinte, alguém pode ler para mim aí, por favor? Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Mas os que esperam. Esperar é a base, é a raiz, é o radical da esperança. Esperança é para aqueles que esperam confiando. Estão entendendo? Esperança é esperar na confiança. É esperar no trajeto, é esperar no caminho, é esperar enquanto nós estamos correndo a jornada da vida. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se eles renovam as forças, quer dizer que em algum momento eles se sentiram sem forças. E está tudo bem. Tem momentos da vida em que nós vamos sentir sem forças. Tem momentos da vida em que nós vamos sentir desacreditados. Tem momentos da vida em que nós vamos sentir mais cansados. Tem momentos da vida em que nós vamos sentir mais temerosos. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E eles voam. Eles não somente esperam, eles não somente ficam parados, eles não somente são renovados, eles passam a voar. E eles voam como águia. E sabe o que é o legal? Todos nós sabemos aqui as características da águia. E a águia, enquanto uma ave, ela tem algumas características fundamentais. E uma das características mais vibrantes que eu costumo dizer sobre a águia é que a águia, que nos momentos de maiores tempestades que elas fazem, elas sobem o mais alto que elas podem. Não sei se vocês já viram, existem vários documentários, inclusive da BBC, mostrando muito sobre isso. Nos momentos mais conflitantes e mais difíceis, mais altos a águia precisa subir. Do mesmo jeito um avião, né? Um avião, os grandes comandantes, eles dizem o seguinte, o perigo do avião é quanto mais baixo do solo ele está. Quanto mais alto ele está, menos perigo ele tem, sabia? Principalmente em momentos de tempestade. Por isso que, qual que é o momento que nós sentimos mais tranquilos quando nós estamos no voo? Quando o comandante diz, atenção, senhores passageiros, estamos acima de 10 mil pés. Nesse momento, a chance de um acidente ela é mínima se comparado com os momentos em que está a 1.000, 2.000 pés. Sabiam disso? Nós temos um grande amigo que ele é comandante da Latam e recentemente nós fazemos um estudo com ele, não é? E ele explicava isso para nós de acordo com a físico-aerodinâmica. Por quê? Diante das nuvens, diante das tempestades, diante das chuvas, diante dos momentos caóticos, quanto mais alto o avião está, mais estável ele está. E esse texto ele vem dizer para nós, quando o profeta Isaías ele está perguntando para Deus no momento de adversidade do povo de Deus, no momento de dificuldade, no momento de medo, de angústia e aflição, e ele diz, poxa Deus, o Senhor se esqueceu de nós? E Deus vem e diz para Isaías, falando assim, não, lembra de Jacó, lembra de Jó, e eu quero dizer para vocês que, meus amigos, em momentos difíceis, nós precisamos nos encher de esperança. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu quero dizer para vocês que essa é a manhã de nós termos as nossas forças renovadas. E não apenas têm as forças renovadas, mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças e eles fazem o quê? Eles voam como águia. Sabe o que é isso? Eles voam muito alto. Nos momentos mais difíceis da vida, são os momentos talvez que nós vamos precisar voar mais alto que nós pudermos. Porque eles voam como águia. Eles correm e não se cansam. Eles fadigam, mas eles não param. Então, é parte da vida se cansar, é parte da vida se fadigar, mas o que nós não podemos deixar no dia de hoje é que a esperança seja diminuída nos nossos corações. E eu termino lendo para vocês, um texto está lá em Romanos, capítulo 15, para a gente terminar, versículo 13. Olha o que fala esse texto, Romanos capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança, olha que legal, que o Deus dá esperança. Sabe o que é isso? Então, esperança é um adjetivo de Deus. Que o Deus dono da esperança, o Deus que carrega a esperança, os encha de toda alegria e paz. Eu quero dizer para vocês que esta é a manhã para que os nossos corações se encham de alegria e de paz. Talvez você chegou aflito, angustiado, desanimado. Talvez você ainda não tem muito daquilo que você gostaria de ter para o dia de hoje, para esse momento do mês. Nós estamos no final do mês e normalmente é um período para nós mais desafiador de maneira geral. Não é? Nós temos metas, nós temos objetivos e da mesma forma algumas coisas talvez não aconteceram como nós gostaríamos, mas eu quero dizer que a Bíblia está nos dizendo que o Deus da esperança
os encha de toda alegria e paz. Que Deus nos dê paz e nos dê alegria no dia de hoje. Por sua confiança nele, aqui está o segredo. Como é que nós recebemos a esperança e a alegria que vem de Deus? Confiando nele. Lembra que eu disse? Esperar é esperar e confiar. A esperança é esperar na confiança. Então, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que todos vocês transbordem de esperança. É tipo chuva, cara. É muito legal. Porque chuva, quando vem, ela começa a transbordar água. Então, eu quero dizer para vocês que Deus não apenas quer nos dar esperança, Ele quer nos fazer transbordar em esperança. Sabe o que é isso? É em qualquer lugar, em qualquer ambiente que nós tivermos, nós podermos transbordar a esperança. Então, quando você chegar na tua casa, tu vai transbordar a esperança. Ele é contagiante. Ele é contagiante. Porque o transbordar, você não consegue controlar. Aquilo que começa a transbordar, perfeito, esqueci seu nome, perdão. Urias. Quando nós somos envolvidos por essa perspectiva, ele começa a transbordar, ele começa a contagiar. É igual esse copo aqui, eu sempre gosto de usar essa analogia. Né? Daqui a pouco ele transbordou ali, eu bati nele, ele transbordou, derramou na mesa. Né? Mas eu coloquei mais água que deveria. Mas concorda comigo, se eu estivesse aqui agora com água, e eu começasse a colocar, e ele começaria a transbordar, e daqui a pouco a mesa, o lugar que eu tiver, e as pessoas que eu tiver, elas começariam a ser envolvidas e contagiadas por esse transbordar. Então o texto está dizendo o seguinte, que o Deus da esperança os encha de paz e alegria pela sua confiança nele e os faça transbordar de alegria pelo poder do Espírito Santo. Eu termino dizendo que essa é a palavra de Deus para nós hoje. Nesse café com esperança, nesse café com Deus Pai, que nós possamos pegar a minha irmã ou a irmã do meio esperança e trazer para o nosso coração. Que nós possamos não nos esquecer da fé, não nos esquecer do amor, mas saber que esperança é fundamental. Esperança é o combustível que nos mantém de pé. Esperança é o quadro pintado de um futuro desejado. Amém? Vamos orar? Quero orar por vocês e por mim, para que Deus nos encha de esperança. Pode ficar à vontade, do jeito que vocês estão, se quiserem ficar de pé, sentados. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de cada um daqueles que aqui estão, obrigado pela Portfólio Imóveis, obrigado por cada um dos sócios diretores, obrigado por cada um dos colaboradores, obrigado por cada um desses corretores. Deus, quando nós acordamos hoje e recebemos o dom da vida, nós já fomos envolvidos pelo amor, pela fé e pela esperança do Senhor. Amém. Quantas pessoas hoje não acordaram, dormiram ontem e não acordaram hoje vivos? E nós acordamos vivos, porque existe sim esperança para nós, existe sim expectativa para nós, existe sim vida para nós. E por isso agora eu oro pedindo para que a tua palavra ganhe forma no meu coração e no coração de cada um desses amigos aqui que estão da Portfólio. Eu oro pedindo para que o Senhor possa encher os nossos corações de fé, de amor, mas de muita esperança. Se por acaso alguém chegou aqui desanimado, angustiado, aflito, se alguém aqui chegou sem paz, sem alegria, que o Senhor possa enchê-los de paz e de alegria. Amém. Tu és o Deus da esperança. Eu oro pedindo agora para que o Deus da esperança encha cada um de nós de esperança. Encha cada um de nós de esperança de tal modo que nós possamos transbordar a esperança aqui na Portfólio, junto aos nossos clientes, junto aos nossos familiares, junto aos nossos negócios, em qualquer lugar que formos, que nós possamos ser portadores de esperança, que nós possamos ser um tipo de gente, um tipo de pessoas que possam trazer boas notícias, que possamos trazer palavras de esperança, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Amém? Deus abençoe, gente. Obrigado. Quantos foram abençoados, diga amém. Amém. Agora, repete comigo assim, que a fé, a esperança e o amor Estejam sobre a minha vida. Mais forte, que a fé, a esperança a esperança e o amor e o amor